Alô, papai e mamãe, mamães e papais do Conexão Extrema Filhos. Se eu ficar focado completamente no comportamento dos meus filhos, qual será realmente o resultado que eu vou obter? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Se você não é inscrito, claro que é nosso convidado, ativa a notificação, mas vamos logo pro vídeo que é o que vocês querem ver, não é? Com certeza você tem uma preocupação com o comportamento dos seus filhos, todos nós temos. Quando eles são pequenos, a gente deseja que eles se mostrem educados, com respeito com as pessoas. Eu lembro que quando Samuel era pequeno, a Ana também tinha essa dificuldade, eles não eram abertos para as pessoas. Quando as pessoas chegavam na nossa casa, eles tinham o costume de se esconder, eles não iam lá cumprimentar, dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, estender a mãozinha, eles não eram assim. E nós também não forçamos eles porque entendíamos que isso deveria ser algo natural, ensinado mais natural. E muitas vezes nós percebemos os pais querendo forçar os filhos a ir lá dar mão ou dar abraço, né, dar beijo. Eu lembro que uma vez eu atendi uma mãe que estava muito preocupada, a criança, eu não tinha mais que 2 anos, e ela estava muito chateada porque a criança não cumprimentava as pessoas, fugia e se escondia. Quando adulto ia abraçar a criança não gostava. E é algo tão normal e tão natural dessa idade. E às vezes a gente gasta tanto tempo preocupados com coisas que o tempo mesmo vai amadurecer a criança e vai ajudar ela a se comportar de uma forma diferente. Eu estou preocupado que eu estou abrindo muitos campos e eu queria lembrar você que nós estamos falando sobre conquistar o coração é mais importante do que moldar o comportamento. Mas a Débora falou de uma história que quase me obriga a falar. Quando você obriga a criança a aceitar o abraço de uma pessoa que ela não se sente à vontade para abraçar, você está colocando ela em risco de assédio sexual. Você não pode dar a entender à criança que é errado ela se negar a um abraço ou um toque físico quando ela não está confortável com isso. Nos dias que nós vivemos é muito importante isso. Não force seu filho ou sua filha a abraçar o tio. Ela não conhece o tio não faz parte da vida, da história dela. Chegou o pastor, tem que abraçar o pastor. Não tem que abraçar o pastor, ela não tem intimidade com o pastor para ir abraçar o pastor. Se você condiciona ela a pensar que é uma obrigação dela aceitar um contato físico de alguém que ela não tem liberdade, você pode colocar ela em uma situação desprivilegiada em ela ser a dona no sentido das suas emoções e do seu corpo, para dizer, você não me toca porque eu não te dei essa liberdade. E nos dias que nós vivemos, isso é muito, muito, muito importante. Voltando ao nosso tema central, nosso tema principal, instalar nos nossos filhos um amor, um desejo por um relacionamento é muitas vezes mais importante do que moldar o comportamento. Ele fala coisas que parecem tão naturais. Por exemplo, a criança está brincando, está com seus brinquedos. E aí outra criança chega na casa. E a mãe diz, dá o brinquedo para ele, dá um pouco do brinquedo, ele está lá com 3 carrinhos, dá o carrinho para ele. Não, eu não quero dar, ele pega o brinquedo para ele. Vai dar sim, agora você vai dar todos para ele, porque você tem que aprender a dar o brinquedo. Você acha que você está ensinando a criança a ser generosa? Aquela criança, ela não tem segurança que aquele brinquedo é dela. Quando ela é roubada pela mãe dos seus brinquedos e os brinquedos são dados para outra pessoa, reforça nela o sentimento que ela tem que proteger o que é dela. Na próxima vez ela vai ter mais temor ainda que alguém pegue. Ela vai esconder o brinquedo quando a criança chegar. E ela vai, às vezes, reproduzir ela vai ficar sovina para toda a vida, porque ela tem que esconder o que é dela, porque ela tem medo que venha alguém de fora e tire o que é dela a vida inteira. Mas é bem feio quando a minha criança não quer dar um brinquedo e ela vai ficar brincando na frente do filho do outro e eu vou deixar isso acontecer? Bem, a nossa decisão é deixar acontecer. Porque rapidamente nossos filhos descobriram que eles eram donos do que era deles. E quando você não tem que brigar pelo que é teu ou pelo que deixa de ser teu, você pode se tornar mais generoso com aquilo. Eu não tenho medo de perder, ninguém vai tomar de mim, então eu posso compartilhar e repartir. Essa é a diferença de instalar um valor ou de instalar um comportamento.
Se você não der o brinquedo, você apanha. Você vai instalar um valor ou um comportamento? Então, nós não ensinamos os nossos filhos a repartirem as suas coisas, obrigando eles a repartir. E às vezes nós achamos que estamos fazendo uma grande coisa, obrigando eles, fazendo eles passarem por um momento de bastante estresse, na verdade, desconforto, repartindo as coisas na força. Percebem que, muitas vezes, conquistar o coração, implantar um valor, fica na ação de um lado oposto a como verdadeiramente a gente gostaria de moldar o comportamento, e nesse momento a gente se pergunta, a gente quer que ele reparta para que ele seja um homem generoso, ou a gente quer que ele reparta para que aquela outra mãe diga: nossa, que criança bonita, nossa, que criança simpática, olha que bem comportado que ele é. Porque todas as vezes que nós tiramos nossos filhos do centro da sua própria educação e colocamos a nossa imagem de maneira egoísta, nós queremos que eles se comportem bem para nós sermos bons pais, não para que isso dê fruto para toda a vida deles. E esse tipo de comportamento, ele não tem longevidade, ele aprende para aquele dia, mas ele não vai levar para a vida, a menos que leve como um trauma. Eu tenho que fazer. E aí a pessoa, no lugar de viver por um chamado, de viver por uma missão, de viver por amor, ela vai viver porque não consegue fazer diferente. E isso é o pior que pode acontecer para os nossos filhos. Tem outra circunstância que eu lembro quando a gente fala sobre isso, é de dois amigos meus que sempre foram extremamente gentis, extremamente queridos, extremamente crentes, gente da igreja que estava lá todo o tempo, participando de tudo que se fazia, e realmente um modelo. E eles foram criados assim de uma forma bem rígida, no sentido de que seu pai decidia até os 20 anos de idade, 20 e tantos anos, se eles saíam ou não saíam de noite, que horas eles voltavam, decidia até eles passarem da maioridade, o pai ainda decidia quanto eles comiam no café da manhã, quanto eles podiam comer no almoço, o que eles podiam comer. Assim, colocou eles na norma e eles se adaptaram à norma. E eles se tornaram pessoas maravilhosas de relacionamento, pessoas muito queridas. O que não aconteceu? O que não aconteceu foi que eles não se tornaram adultos com iniciativa. Então tem dificuldade de permanecer num casamento, tem dificuldade de se estabelecer numa profissão, continuam sendo as pessoas mais amáveis do mundo, só não são nem prósperos nem felizes. Será que vale a pena? Mas eles fizeram tudo certinho, então lembre-se, criança fazendo tudo certinho, jovem fazendo tudo certinho, não significa, não é o nosso objetivo, não é o objetivo da nossa paternidade. O objetivo da nossa paternidade é que eles tenham uma conexão extrema com Deus, que eles tenham valores fundamentados, que eles tenham iniciativa para a vida e que eles possam conquistar tudo que foram criados para conquistar, que é muito mais do que nunca errar, e nunca bebeu nada, nunca fez nada de errado, nunca saiu, nunca beijou uma menina. Que legal! Mas e aí, ele vive bem, é feliz, é casado, está prosperando? Não. Será que tudo que a gente quer é que eles não façam nada errado? É uma pergunta que a gente se faz para a gente a cada dia. Nós temos um filho de 16 anos e uma filha de 19. Então, algumas vezes nós somos colocados contra a parede nessa circunstância. E eu tenho que admitir, tem coisas que, tem erros e tem sofrimentos que são inerentes à vida, e passar por eles e retornar deles e se arrepender, sofrer a consequência de ter errado, muitas vezes vai se tornar mais importante e útil na vida do que até mesmo nunca ter feito nada errado. Agora, é difícil para um pai e para uma mãe receber isso como uma verdade positiva. Certamente, eu creio que talvez o maior desafio para nós nesses dias é não nos culparmos pelas coisas que até aqui nós já fizemos errado. Com certeza tudo que nós já sabemos até hoje, todas as coisas que nós aprendemos até hoje, quando os nossos filhos eram pequenos, nós não tínhamos conhecimento de tudo porque nós não tínhamos tido nem passado a experiência de criar duas crianças. E o nosso desejo nesse tempo aqui é compartilhar com você as coisas que o Senhor também nos ensinou com os nossos erros.
Então, independente de onde você está e que idade tem os seus filhos, tudo que o Senhor quer te ensinar nesse tempo, você vai tomar como uma ferramenta para a sua vida ou para ajudar muitas outras pessoas. Então, a verdade é, instalar valores fala sobre conquistar o coração. Se o nosso filho entender quanto Deus é amável, quanto é bom viver com Ele, olhando para a nossa vida, metade da história está completada. Se ele buscar por ele mesmo copiar essa nossa relação com Deus, toda a história está completa. Aí ele vai errar, ele vai fazer suas tentativas, ele vai tomar suas iniciativas. Algumas vão levar eles para lugares de risco, vão levar eles para se machucar um pouco emocionalmente, até fisicamente. Mas a verdade é que eles vão ser guardados pelo próprio Senhor e vão chegar à idade adulta com estrutura a partir de dentro deles. A partir da sua adolescência, juventude, já não faz mais diferença se nós estamos perto ou não, porque os valores que estão em nós já estão neles. Eles não precisam mais de nós. E por mais duro que isso pareça, o lugar importante para um pai e para uma mãe chegar é o tempo em que não é mais necessário para o filho. Eles nos ouvem, eles nos amam, eles nos respeitam, mas eles não precisam mais de nós. Por mais duro que isso seja, talvez seja um dos lugares mais preciosos para a gente atingir enquanto paternidade. Se como nós, você já tem filhos adolescentes e jovens, você já está percebendo isso. Que tem um momento onde eles são mais firmes e mais fortes nas suas escolhas, nas suas decisões, onde nós não podemos mais entrar em grandes choques para obrigá-los a fazerem coisas que nós achamos elas corretas. Então, quanto mais sementes eles tiverem dentro do coração deles, mais condições eles vão ter de terem boas escolhas e fazerem boas decisões na sua adolescência e juventude. Provérbios 4:23 diz: acima de todas as coisas, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Ou seja, tudo que você faz na vida procede a partir do que está em teu coração. Não é um amontoado de regras, não é um monte de comportamentos, não é uma etiqueta social. É a intenção e a expressão do que vai no coração dos nossos filhos. Que verdadeiramente esse seja o lugar do nosso objetivo de paternidade. Esse seja o nosso desafio. Porque essa é a maior expressão do que se pode ensinar no caminho. Aquele mesmo texto que diz em Provérbios 22:6, ensina teu filho no caminho que deve andar. E ainda quando ele for velho, não se desviará dele. O que está dizendo é, enquanto nós vivemos juntos, eles têm que ir recebendo, eles têm que ir, nós vamos transferindo a vida que temos para a vida deles. Talvez esse seja também o maior desafio, no sentido de que, como vai a nossa vida? Porque nesse estilo bíblico de educação, a gente só pode levar nossos filhos até onde nós estamos. E aonde nós estamos? Por isso que Jesus fala, ninguém vem ao Pai, porque ele estava no Pai. E aí, gostou do vídeo de hoje? Dá aquele like que empurra o nosso canal. Eu também quero te convidar para participar do Telegram. Aí você não perde nada do que nós estamos fazendo, ok? Tem muita coisa boa para vir por aí. Eu aguardo você.